Na costa do Rio do Peixe, eles se colocaram. Às margens do Rio do Peixe, entre 1902 e 1907, começou a ser escrita a história de Centenário. Uma terra marcada por mais de 120 anos de colonização, moldada pela fé e pela perseverança de seus pioneiros, grande parte deles imigrantes poloneses e seus descendentes, alguns já nascidos no Brasil. Da Polônia chegaram os avós. A avó estava grávida, no meio do mar. Morreu um filho da avó, 11 anos, e tinha que jogar porque não podia segurar, né? De Alfredo Chaves vieram para cá. Eles desembarcavam aqui no porto de Porto Alegre e depois eles eram distribuídos. Contam que a minha bisavó veio da Polônia, mas a minha avó, quando nasceu, já nasceu no Brasil. Menegatti, meu avô Menegatti ele era italiano, mas ele veio pequeno com os pais da Itália. O pai veio de Veranópolis, junto com a mãe dele e alguns irmãos da mãe dele, que são Świderski. E a mãe dele era ucraniana. E ali vinha o pai com 3 aninhos, dentro do cesto, parou aqui na costa do Rio do Peixe. Essas famílias vinham das colônias velhas de Veranópolis, São Marcos e Alfredo Chaves, locais onde se colocaram inicialmente quando chegaram ao Brasil. Independentemente da data em que esses pioneiros iniciaram a colonização de Centenário, todos tinham um sonho em comum: conquistar suas próprias terras e formar comunidades. Centenário, na verdade, ele começou lá no Valeriano. Depois chegaram a morar aqui em Valeriano, nasci em Valeriano. Eles vieram, vamos dizer, de Vacaria e tudo, e passaram o rio e se colocaram aqui no Valeriano, que é a família Kominkevich, os Wresinski, Procheski. E ali se juntou, eles eram poloneses. Aqui era quase só polonês que tinha aqui. Em longas viagens, enfrentaram grandes desafios. Sem estradas, viajavam com seus pertences empilhados em cestos, montados em cavalos, avançando por terrenos desconhecidos e desafiadores. O lugar que encontraram era totalmente inexplorado, cercado por florestas densas. Muitos cavalos, muitos cestos, muita gente no cesto em Moamba, assim. Só cavalo e cesta e mudança botada e criança no cesto também. Para se conectar com outras comunidades, os pioneiros construíram piques, pequenas estradas que cortavam as matas. Logo que chegaram, começaram a construir suas casas rudimentares com a madeira e materiais que encontravam, cobertas com sapé e tabuinhas. E aos poucos o território foi sendo ocupado, formando novas comunidades. Sertão não existia nada, nem estrada não tinha. Depois abriram, aqueles moradores lá do Lajado André, abriram um pique para Getúlio. Levou alguns anos para o local onde hoje é a sede do município ser colonizado. Os pioneiros utilizavam os piques para se deslocar a outros lugares, como Getúlio Vargas e Erechim, e esse local era passagem frequente. O pai ficou aí dos 3 anos até os 16 anos, trabalhando somente produzindo alimento para o seu sustento. Não tinha nada, foram formando aos poucos. Vieram para o Valeriano e Valeriano se espalharam por aqui. Centenário não tinha ninguém. Era sertão fechado, pinhal. Aqui era pinhal por tudo. Com 16 anos, ele foi a Getúlio Vargas com um vizinho para comprar sal. Ele voltou para casa, isso levou 2 dias para eles ir e voltar a cavalo. Diz que lá em cima o clima está melhor, mãe. Veio aqui, encontrou o caboclo sentado ali, mas primeiro quando ele viu o pai, disse: moço, o que tu quer aqui? Aqui o direito é meu. E o pai disse: eu quero comprar o direito. Ele me disse que deu R$400, uma moeda grande que era. Ele deu para o caboclo disse: feito o negócio. E ali
Ele veio no outro dia com a foice roçar aqui onde comprou direito. Ali ele dormiu sobre um pelego embaixo do ranchinho de sapé. E aí na madrugada garoou, vinha um ventinho frio soprando do sul. Aquele sertão, você ouvia muito longe as coisas, não tinha muito ruído, não tinha nada. Então ele ouviu um galo cantar. E ali ele sentou, ficou apreciando. E realmente esse galo cantou de novo. E dia clareou, ele começou a abrir o pique. E foi e encontrou o Centenário morando ali em Chepkowski, com 3 crianças pequenas, morando numa casinha de varão. Assim começou o povoado São Paulo, que cresceu, tornou-se um ponto de encontro para os colonos e viajantes. Centenário ali para cima, foram aos pouquinhos foram. Algum polonês ali que foram comprando, mas na vila mesmo foi depois. Depois de 1921 que começou a formar. E daí quando o pessoal aqui em Roda queriam ir para Erechim ou num outro lugar, aqui era o lugar de encontro. Ali já veio mais moradores ali espalhados, um aqui, outro lá, meio longe, mas moravam alguns. Primeiro era São Paulo, o nome do povoado. Depois, mais tarde, daí trocaram. Esse povoado depois passou a ser chamado de Centenário. E ali fizeram a medição, e agora aqui, aí estavam fazendo um lanche e um disse para o outro, disse, puxa, aqui, esses pinheirais aqui devem estar com um centenário. O outro professor lá ouviu e já escreveu no livro Centenário. E Centenário ficou pelo nome dos pinheirais de 100 anos. Esses nomes denominavam para cada localidade. E esse homem que morava aqui se chamava Centenário. Os caras vinham se encontrar aqui. E aqui era o lugar de encontro. Tu é onde? Eu vou lá no Centenário, esperar o ônibus. E daí se surgiu que o Centenário virou o nome de Centenário. A verdade se perde entre as memórias, mas o nome Centenário permanece como símbolo da nossa história. O sonho dos colonos se tornava realidade com a demarcação e formalização das posses das suas terras. Amortizavam o pagamento destas com o seu próprio trabalho, abrindo estradas. Veio a norma do pagamento das terras. Aí, o pagamento das terras é trabalhar para o governo. Trabalhar para o governo. Como? Fazer as suas estradas. Era 6 dias por colônia. 25 hectares. Porque eles lotearam tudo isso aqui em colônia. Quando vinham os imigrantes, então eles davam a terra e o cara queria o título, né? Moradores, cada um da colônia tinha que trabalhar 6 dias na estrada. Começaram por tudo, Valeriano. Então 6 dias tinham que trabalhar para não pagar nada da terra. Todos os homens estavam com picareta e isso, aquilo, fizeram uma estrada porque não tinha estrada. E ali pediram para o pai cuidar das estradas do distrito de Centenário. Andava a cavalo com a ferramenta. A cavalo, com o picão e enxada e pá, de Carlos Serafini, porque mereceu. Esse abriu algum pique. Né? Simplesmente passou a ser um zelador, capataz dessa região. A agricultura era a atividade principal. Os colonos produziam tudo o que precisavam. Tinha 9 anos, já tinha que ir na roça com a enxada. Trabalhar depois, quando nós casamos, eu tinha os filhos também para ajudar, mas eu lavrava a roça e plantava feijão e mandioca e tudo se plantava. Nós crianças tudo trabalhava na roça, com enxada, depois já se arrumava junta de boi, já tinha arado, lavrava, plantava milho e abóbora e criava porco. Essa era a economia. Cedo eu costurava calça e camisa e tudo. E tudo se fazia porque não tinha quem, como agora vai tudo compra feito. Tudo dá para comprar, antigamente tinha que fazer tudo. À medida que a localidade crescia, começaram a surgir diversas atividades econômicas, como ferrarias, comércios, moinhos,
nas comunidades e no povoado que contava com açougue, ferraria, veterinário, correios, lojas e serrarias, formando uma rede de serviços essenciais. E aí o Centenário começou a crescer. O meu pai foi tropeiro e depois de uns certos anos ele voltou e daí se estabeleceram lá em Centenário. Lá daí meu pai e minha mãe, o meu pai começou a trabalhar com granjas e comprar produtos agrícolas e a minha mãe tinha loja, restaurante, hotel. Ele veio para Hortência e botou uma selaria, aquilo que faz sela de cavalo, buçal, freio, tudo aqueles negócios de couro. Naquele tempo, o comércio, ele era não só de um tipo, e nós lá tínhamos lojão, que tinha desde remédio, comida, roupa, panelas, o que precisava numa loja de interior, minha mãe tinha lá, tecidos. Já tinha algumas lojas, bodega que chamavam. Depois começou a melhorar as estradas, e ali começou a aparecer algum jipezinho, alguma caminhonetinha que, mesmo que encorrentada, ela trafegava. Então ali já se tornava fácil para aqueles comerciantes. O destaque da paisagem eram as imponentes araucárias. Esses pioneiros centenários, símbolos da região, moldavam o horizonte com suas copas altas e troncos robustos. A extração de madeira, realizada pelas serrarias locais, movimentavam a economia da região. Fizeram tábua desse pinheiro. Ele tinha 6 juntas de boi e caretão, assim, 6 rodas, mas de ferro, e eles puxavam esse pinheiro para fazer tábua. Os Menegatti tinham uma serraria lá no fundo e os Verchinski tinham uma aqui. Aqui era minado de pinheiro. Para cá ficou para trás só aqueles que eles não tinham serrote para serar. Valeriano, de Rio Branco. Tinha uns até que pertenciam a Sananduva. Eles vinham comprar erva mate, madeira, tudo ali também. Demorava meio dia para carregar a matora e levava só a matora. Menegatti traziam aqui, tinha um depósito que meu tio morava aqui, botava a madeira, vinha para cá e depois descia com os caminhões para Itajaí. Lá tinha o porto e ia para a Alemanha, eles vendiam muito. Centenário sempre foi marcada pela fé. As igrejas locais eram pontos de encontro, onde as famílias se reuniam para celebrar sua espiritualidade. Em cada localidade, logo que chegavam, construíam suas capelas. A língua polonesa, herdada dos antepassados imigrantes, era presente no dia a dia da comunidade. O idioma mantinha vivas as tradições culturais, reforçando os laços entre as gerações e preservando a identidade desse povo. Padre vinha da Polônia, em Polônia missa tinha um padre boida, ele disse que se não vou cobrir o meu lenço, ele vai levar jornal e vai botar na cama. Primeiro lá embaixo também, era uma igrejinha tão bonita, e elas lavavam o chão da igreja de joelho, o assoalho branco. Da rua que ia, o pique que ia para Getúlio, para Erechim, ali da estrada para cá pertenciam para a paróquia de Áurea. E da estrada para cima pertenciam para Carlos Gomes. Então, morando na mesma cidade, uns pertencendo a Carlos Gomes, outros a Áurea. Aqui na entrada de Centenário, onde é que tem aquele cemitério abandonado lá, ali tinha uma igreja e aqui embaixo tinha mais uma igreja. Eram umas casinhas, acho que nem isso aqui. E daí das duas fizeram uma. Então rezavam em polonês e português. Tinha alguns italianos no meio, daí por isso sempre tinha 2 sermões. A maioria naquele tempo era polonês e não tinha o português. Ali alguém me pergunta, como é que tu aprendeu a falar o polonês? No seio, na teta, mamando. Quem ensina a primeira palavra? A mamãe. E a múvia? Słowo. Eu digo uma palavra. Os antigos, os vinhos, adoravam falar em polonês. Era só polonês que
os antigos falavam? Evangelija według świętego Jana, rozdział 1. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Niego, wszystko nie powstało za Niego, bez nikogo i nic nie powstało, co się poczęło. Nam było życie i życie było świadczone ludzi. A educação iniciou com aulas ministradas nas casas, com as pessoas mais instruídas da comunidade ensinando as crianças. Depois, as escolas foram construídas. Inicialmente, os pais pagavam os professores e as aulas eram polonês e português. Aí que quando eu ia na escola, eu não sabia falar nada, porque estudei polonês. De manhã em polonês, de tarde em português. Eu estudei numa escolinha pequenininha. Então, ali, essa escola já era usada também para sociedade, o que precisasse, porque não tinha clube, não tinha nada. Os pais tinham que fazer no começo, porque não tinha quem ajudar. A diversão e o entretenimento eram frequentemente alimentados pelas músicas. Era surpresa que faziam. Quando não existia esse salão, eles pegavam uma sala de uma casa e violão, gaita, pandeiro, era isso ali, a diversão deles. Naquele tempo não tinha clube, nada, mas tinha uma casa, faziam uma casa. Eles faziam o cercado a casa e não se dividiam, faziam um baile. Naquele tempo terminava a música, tudo batia palma, repetia a música, porque era pouca música. Tinha surpresa sempre. surpresa faziam das casas, nas famílias. No começo era gaiteiro. Tinha os gaiteiros que vinham de Carlos Gomes e coisa. Aquela gaitinha era de botão, ela era até furadinha, de tanta que eles tocavam. O esporte, especialmente o futebol, atividades cívicas e o tradicionalismo ocupavam um lugar de destaque na vida da comunidade. Porque tinha o campo, eles jogavam futebol, eles brincavam, daí jogavam com o time da sede de Centenário, Áurea, coisa assim, às vezes Hortência, outros times iam de criança, eles vinham ali também. O importante era o futebol, que eu aprendi, fui jogador profissional, graças ao amor que eu tive pelo time de Centenário. Era 7 de setembro, era certo, 7 de setembro se reunia todas as escolas. Todas as escolas. A gente fazia durante a semana no colégio mesmo, né? E uma vez por semana a gente se reunia em Centenário, que era em comemoração à pátria, né? Desfilava nas ruas ali, as casas para cima da estrada e para baixo da estrada. Era ali, aquela rua ali. Pois é, nós tivemos o primeiro CTG de Centenário, que o nome era CTG Mirim de Centenário. E a gente dançava e depois nós íamos no interior apresentar, fomos a Erechim, o lugar mais longe que a gente foi é Erechim, sabe? Viemos a Gaurama, Valeriano, no Chato Gaúcho. Este povo enfrentou muitos desafios, especialmente na saúde, onde os recursos eram escassos. O conhecimento era transmitido entre os moradores, que utilizavam chás e benzimentos para cuidar da saúde da família. A saúde cada um tinha que procurar. Cada um tinha que procurar. Saúde apareceu uma coisa bem mais tarde. Um dia por semana um médico atendendo em Centenário, mas isso depois de muito tempo. A saúde, por exemplo, eu tinha um auto velho, o povo aqui em Roda vinham aqui, nós levava para a Áurea, que é onde nós tinha que pagar tudo, ou para Gaurama ou Erechim. Pardeira era aquela, a senhora do Willem, era a dona Margarida Willem, chamavam ela de Wilemka, porque é polonês, né? No começo, muitos morreram filhos, porque não tinham como nascer. Todo mundo fazia o que sabia, transmitia para adiante. Ensinava desde um remédio que era um chá, ia transmitindo a sabedoria através do recurso do que aprendia. Antes de ir para o hospital era tudo remédio caseiro. Benzinho de míngua, ficavam bons. A história de Centenário é rica e repleta de personagens cujas vidas e legados se entrelaçam ao longo do tempo.
Este documentário é uma janela para o passado e se propõe a ser uma fonte de inspiração, convidando a todos a ouvir mais histórias e preservar as memórias que sustentam nossa identidade, permitindo que novas gerações conheçam e valorizem a rica história de Centenário.